Olá, pessoal. A gente falou um pouco, na aula passada sobre o lixo, no Brasil e no mundo. A gente falou sobre as espécies de lixo, a classificação do lixo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre resíduo no meio rural e a NBR 10004,04 da ABNT, tá? Que ela predispõe aí a classificação do lixo, tá? Conforme a categoria. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, como na aula passada, a contaminação, a educação ambiental também é a gente se preocupar sobre o lixo, Eu coloquei um pensamento, a contaminação do solo por resíduos não é um fenômeno exclusivo dos tempos modernos. Então já acontecia há muito tempo, já na época dos romanos, foram escavados minérios para extração de metais que foram refinados para fusão, poluindo assim vários territórios, próximos com resíduos provenientes de minas. A produção de materiais de produtos químicos na Europa, antes mesmo do começo da Revolução Industrial, então causou muita poluição. A própria Segunda Guerra Mundial, trouxe esses resíduos, para a Europa inteira. Por muitos anos, pessoal, a disposição desses resíduos diretamente nos solos era considerada uma prática aceitável. Então era aceitável você jogar esse tipo de resíduo no solo, Aí a gente pode ver a imagem. Muitos desses produtos eram produtos de guerra. Até hoje, gente, no Vietnã, Se vocês assistirem reportagens sobre isso, vai ter então que até hoje as pessoas caminham num campo de mina. Então essas bombas foram jogadas no ambiente, no solo, Além de ser perigoso que essas minas estouram e a pessoa acaba morrendo, até perdendo membro e tudo mais do corpo, elas são altamente tóxicos pro meio ambiente, ok? Um desses componentes é o percolato, É, popularmente conhecido como chorume. Ele é altamente poluente, tá? Então, o que é o chorume? O chorume é um caldo escuro e ácido, de cheiro típico e desagradável, proveniente da decomposição de matéria orgânica depositada nos grandes lixões no aterro sanitário, tá? Então, esse chorume, ele causa um grande impacto ambiental no solo, no ar, na água, ok? Preocupados com essa contaminação da água, do solo, do ar, estudos foram feitos nesses locais, E o que eles ressaltaram, Como resultado de várias pesquisas nesse campo, os resíduos foram classificados, então, em duas categorias, que são os resíduos perigosos e os resíduos não perigosos, A principal lei que estipula, esse tipo de classificação é a NBR 10004/04 da ABNT, Que ela divide, então, esse substrato por categorias, tá? Que levam em consideração seus riscos potenciais para o meio ambiente ou para o ser humano, tá? Então, os resíduos eles podem estar sendo classificados, no estado sólido ou semissólido, São provenientes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, comercial, tá? Varia aí em torno do serviço, Disponibilidade de serviço. Então, a BNT, a NBR 10004.0/04, em 2004, ela conceitua, então, esse tipo de resíduo, com algumas características em função da propriedade química, física, infecto-contagiosa que pode ter esse resíduo, tá? Então, o primeiro é o risco à saúde pública, provocando aí uma série de alterações na célula viva e provenientes de doenças, tá? Risco ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma inadequada em local inadequado, ok? Segundo ainda a NBR, os resíduos eles podem classificar em classe 1, que são os perigosos,
resíduo classe 2A não inertes, né? E o resíduo 2 classe B, que são os inertes, tá? Classe 1 perigosos são aqueles que causam risco à saúde pública, à célula viva ou ambiente, né? O não inerte, ele pode ter propriedade como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, tá? E a classe B inertes não tem nenhum dos seus constituintes solubilizados em concentrações superiores, tá? Em relação à potencialidade da água. As características dos resíduos classe 1 perigosos, né? Esse tipo de lixo ele pode ainda ser prejudicial à flora, à fauna do lugar, ser descartado de forma inadequada, ou seja, incorreta, tá? Então, ele pode causar inflamabilidade, ser corrosivo, causar toxicidade, reatividade ou algum agente patogênico, como micro-organismos, vírus, né? Fungo, bactéria, levedura e etc. Exemplos, então, né? A gente tem a borra de tinta, lata de tinta, óleos minerais e lubrificantes, resíduo como tinners, serragem contaminadas com óleo, graxas e produtos químicos. Agora que nós estamos na época da pandemia, né, do vírus, então EPIs contaminados, roupas utilizadas, por exemplo, em ambiente hospitalar, luvas, botas de couro, máscaras, né? Resíduos de sal proveniente do tratamento térmico de metal, estopas, boas de chumbo, filtro de ar, pastilhas de freio, filtros de óleo, papel, plástico contaminado e etc. Quanto à inflamabilidade desses produtos, né? Então, o que eles têm que ter? Eles ser líquido com ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius. O ponto de fulgor, pessoal, é determinado conforme, então, a NBR 14598 de 2012, que é uma outra norma, né, criada para esse tipo de resíduo, tá? É você dizer quanto esse resíduo é inflamável ou não, tá? Aqui tem em relação à mistura inflamável, né, com o ar atmosférico e a combustão, ok? Em relação ainda à inflamabilidade, né, não ser líquido, mas em condições de temperatura 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, produzir fogo por fricção, absorção de umidade e alteração química, né? Ser oxidante, definido como substância que pode liberar esse oxigênio, né, estimulando a combustão, né, ou algum outro tipo de alimento, né. Aqui a gente tem os símbolos, né, em relação a explosivos, gases inflamáveis, gases não inflamáveis, gases tóxicos, tá? Deixa eu ver o que mais. A corrosividade, que vem com esse símbolo, né? Ácido, soda cáustica. A toxicidade, né? Que tem um agente tóxico, né? Por inalação, ingestão, absorção cutânea, né? Isso entra o coronavírus, tá, pessoal? Aqui eu coloquei uma lista, né? Dos produtos químicos, reagentes químicos, né? O parâmetro, o código de identificação, o limite máximo no lixiviado, né? Aqui, quanto à toxicidade, né, pessoal, apresentar toxicidade avaliada de acordo com os seguintes critérios. Então, natureza tóxica, concentração dos constituintes tóxicos, potencial desses constituintes, persistência do constituinte tóxico na degradação, potencial do constituinte do produto tóxico de sua degradação em produtos não perigosos, extensão em que esse constituinte ou produto tóxico tem, efeitos nocivos por agentes teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos, né, que causa câncer, a reatividade de bateria, pilha, etc., né? A patogenicidade, então, onde eu encontro fungo, bactéria, levedura, vírus, tá? Espalhado por todos esses resíduos. Então, a NBR 10.004/04, né?
Ela diz que de maneira que, se enquadrados como perigosos, sejam tomados os procedimentos mais cuidadosos para o translado desses resíduos, adequada e a correta destinação desses materiais. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula, tá? Dúvidas, e-mail, WhatsApp. Obrigada e até a próxima aula.